Olá, mulheres amadas, aqui é Betânia Guimarães. Vamos à leitura da última parte do capítulo 4, áudio 15, do livro A Força de Ser Mulher, da Lisa Bevere. É hora de seguir em frente. Pode parecer às vezes que, na minha opinião, só as mulheres precisam de correção ou direcionamento, mas veja que não tenho a atenção e ouvidos dos homens. Estou sussurrando nos ouvidos das mulheres. Muitas vezes, quando falo com um de meus filhos explicando algo que preciso ajustar ou corrigir, eles ficam tão ocupados perguntando uns aos outros o que vou dizer que nem sequer ouvem as minhas palavras. Deus dá direção ao seu corpo como um todo e depois dá correção específica a homens e mulheres individualmente. Esta é uma mensagem específica para mulheres. Não sei como você é, mas eu escuto melhor quando sei que estão falando diretamente comigo e ninguém mais está ouvindo. Como mulher, eu também já fui mal interpretada, mal representada, maltratada e mal compreendida. Mesmo com tudo isso, imploro que deixem de lado todas as feridas e decepções e que sigam em frente. Nem sempre foi esta a minha atitude. Muitas vezes pensei, se eu fosse homem, as coisas seriam bem mais fáceis. Se eu fosse homem, não seria julgada com tanta severidade. Se eu fosse homem, minha voz seria ouvida. Se minha voz ressoasse com a força masculina, meus filhos ouviriam mais rapidamente. Mas a verdade é que meus filhos escutam bem mais quando falo como mãe do que quando tento imitar a voz estrondosa de seu pai. Quando me senti desrespeitada e assolada pela falta de oportunidades para as mulheres, deixei que isso me compelisse a uma busca mais profunda do Pai Celeste. Esta não é uma luta isolada entre macho e fêmea, mas parece ser um tema recorrente desde que surgiu este conceito de muitos sendo um só corpo em Cristo. E se o ouvido disser, por que não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. 1 Coríntios 12, do 16 ao 18. Tomemos algumas liberdades com o exemplo dado por Paulo, só para uma questão de esclarecimento. A seguir, parafraseio a passagem acima. E se a mulher disser, porque não sou homem e não pertenço ao corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse masculino, onde estaria o feminino? Se todo o corpo fosse feminino, onde estaria o masculino? Mas Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis, criada para ser profunda e não superficial. Podem acreditar, em muitas ocasiões questionei o senso da sabedoria de Deus nesse ponto. Houve momentos em que me sentia melhor equipada para desempenhar o papel de macho dominante e direto, do que de fêmea recatada e tranquila. Muitas vezes desejei me distanciar totalmente das questões femininas por causa das trivialidades e fofoca entre as mulheres. Tinha medo de fazer amizade com as mulheres porque não queria correr o risco de ser engolida por seu mundo cor-de-rosa e as suas conversas superficiais. Desprezando todas as fraquezas que associava ao gênero feminino, me inclinei à dinâmica do masculino. Nesse ponto, porém, uma questão surgiu no meu interior. Talvez isso que eu tanto rejeitava, a trivialidade feminina, jamais tenha sido originalmente parte do DNA feminino. Talvez eu não gostasse desse comportamento feminino instável por uma razão. Desprezava toda a ênfase nas aparências e fofoquinhas, porque originalmente fui criada para ser profunda e não superficial. Talvez eu tenha interpretado mal, olhando para a mulher quieta como se fosse fraca, porque em determinadas ocasiões o sussurro de uma mulher pode ser mais ouvido do que o grito de um homem. Uma combinação maravilhosa ocorre no casamento entre a força e a beleza, a autoridade e a sabedoria, o macho e a fêmea. Esta sempre foi a ideia de Deus. Dois com um só coração. Juntos obtemos uma multiplicação de nossas forças. Se eu fosse organizar uma competição entre a maior mulher, a mais forte fisicamente, e o maior e mais forte homem, quem venceria? Embora eu deteste admitir isso, é claro que o homem venceria. Então, quando se trata de força física, por que o campo de jogo não é nivelado?
A força do homem nunca teve como propósito ser usada contra a mulher, mas em prol dela. Uma força superior foi dada ao homem para proteger e prover as mulheres de sua vida. Sua força nunca teve como intento ser um instrumento de dominação ou abuso. Só os homens fracos, confusos e sem força abusam das mulheres. Mas se não está na força física, onde está a força de uma mulher? Exploraremos melhor a resposta para esta pergunta no restante deste livro. Pai Celeste, revele os meus pontos fortes, dons e valores. Restaure a verdade no íntimo do meu ser. Quero deixar de ser vacilante. Quero que a órbita da minha vida transmita força a todos os que estão na minha esfera de influência. Quero encontrar o pique, aquela base segura, onde as regras não exercem mais pressão sobre mim. Quero incorporar tudo para o qual fui criada e planejada, tudo o que devo levar a esta terra. Quero ser um ligamento no corpo, para levar força e liberdade de movimento a cada membro. Quero expressar o coração de uma mulher. Amém.